Oi, Flávia? oi, tá me vendo? Ah, agora sim! Eu Boa te encontrei. Boa noite! noite. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, que eu não consigo sair da telinha que eu tô. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. Tá. Se o pessoal tiver aí com algum problema de microfonia, por favor, nos avise que a gente vai ajustando aqui, né? Deixa eu secar os dedinhos. Oi, tá todo mundo, uns amigos nossos aqui entrando. Tudo bem, querida? Sim, Mais tudo um bem. domingo Seja muito bem-vinda. muito Tá feliz. linda! Nem preciso falar que tá linda. Obrigada, eu tô tentando me ajeitar aqui porque ele divide a tela. Pronto. Você tá me vendo bem aí? Tô te vendo otimamente bem. Você tá me vendo? Tô Vou te até vendo. mais pra Tá trás. tudo ótimo. Não, é porque fica uma altura aqui, daqui a pouco eu despenco tudo. Pronto. É, aqui ele tá num tripé, mas assim, sabe aquele tripé que você não pode confiar muito? Então É eu igual nem eu. fico acenando muito, porque Eu já não é o pode- terceiro que eu compro e ele fica meio, sabe, surfando, então eu não abuso muito dele. Eu também evito de segurar. E hoje eu não tenho a Renata aqui para me ajudar. Ela geralmente é minha assistente, é que quando cai ela já segura. É muito engraçado. A Obrigada, Renata deve estar querida. aí Você já notou presenciando. também, querida. Todos os amigos nossos queridos aqui nos prestigiando. Domingo à noite. Você Muita viu? É uma gratidão. honra. Me sinto muito lisonjeada pelo seu convite, me convidar aqui para suas lives. Estou muito feliz. Eu também, a gratidão é minha. A gente vai aprender muito com você, vai trocar bastante conhecimento, experiência de vida, sobretudo, né, Flávia? Então, se você quiser se apresentar, você fica à vontade, de forma espontânea, a gente vai batendo um bate-papo. Eu não costumo seguir nenhum cronograma nas lives, né, como eu te falei, e tudo flui naturalmente, e se deixar a gente se estende por horas. Então, a Acho que gente tem... assunto não vai faltar. As duas tagarelas, como Não, eu brinco aqui, tem assunto. Esse seu cores em você, seu trabalho também é maravilhoso. Depois, quando você gratidão. lá, vou te convidar para você fazer uma live comigo, para a gente Ah, já apresentar aceitei, o já. trabalho. É. E, então, Gratidão. obrigada. É, então, não sei, acho que você já me apresentou, mas meu nome é Flávia Mas Maquete. pode se apresentar, fica à vontade. Eu sou médica dermatologista, já venho há alguns anos trabalhando nessa linha integrativa e que depois a gente pode conversar o que é um pouquinho isso integrativa, porque para a gente, né, parte que já vem nesse caminho, a gente já entende, mas muitas pessoas ainda não têm esse acesso. Sim, Quem acaba que conhece você e a mim já estão mais acostumados com essa integração do ser como um todo, né? Os níveis sim. físico, emocional, mental e o espiritual, que hoje em dia a gente começou a perder um pouco, até mais como médica, de não falar da parte espiritual, né? E você já está bem acostumada, vai ajudar bastante com isso também. Então, eu já venho nesse caminho há um tempinho, e com essa questão toda da estética, né, do lançamento do livro, e eu vejo flores em você que você brincou, e a gente se conheceu, né, através da live do Gustavo. Aí quando eu te vi, Sim. falei, nossa, ela falando cores em você, e eu com essa questão toda do despertar do flores em você, eu achei que tinha tudo a ver, e veio o convite, fiquei muito feliz. E você, eu te falei, né, que o meu trabalho ele foi uma reconexão, né? Eu reestruturei, foi todo um trabalho resignificado em 2020. Eu já fazia um tempo que eu estava parada. E o primeiro projeto que eu lancei foi Vejo Flores em Você. Eu até te mandei o grupo, né? Foi. Que eu lancei em 2020. Então, assim, fica bem provado que não existe acaso, né? Aquele sorrisão do Gustavo, né? Que fez É. a mágica, né? Essa positividade, né, que ele coloca a gente, essa questão, não importa o que aconteça ao seu redor, a alegria, a felicidade, a positividade tem que vir de dentro, né? Então a gente vai Como ele aprender, fala, o que você está fazendo além de sucesso, né? além de ser feliz, você está sendo feliz agora? Aí a gente já leva É. impacto, né? E daqui a pouco ele deve estar aí também, as nossas queridas aqui chegando, que alegria. Seja muito bem-vindo, pessoal que está chegando. Eu não vou ficar acenando todo mundo só para também não interromper a doutora, Não, porque eu a fico me gente não se mexendo atrapalhar. aqui. E é interessante, né, Flávia, que as ressonâncias, como na verdade,
acaba sendo de forma natural, mas a gente ainda fica um pouco surpreso, né? Porque vem, em alguns momentos, vem assim tão forte, né? Esse ano, para mim, ele está sendo assim incrível. Eu passei anos em reclusão por escolha, né? Por opção da minha caminhada, da minha reconstrução, que todo mundo para reconstruir precisa destruir, né? Então eu passei um período que eu me acolhi e eu comecei um caminho de volta e eu optei em me manter um pouco afastada, né, de relações, de convívio social, até mesmo de trabalho, né. E aí, quando você vai se estruturando, se alinhando, é um processo realmente mágico, porque as coisas começam a acontecer sem você estar projetando nada, né? Elas começam a acontecer de encontro com a tua vivência, com aquilo que você está realmente vivendo, né? Você é uma prova disso, o Gustavo é uma prova disso, a Aline é uma prova disso, né? A Aline Salve. E tantas outras relações que eu estabeleci. E o mais interessante é que ninguém chega de primeira viagem. Você deve ter sentido isso, né? Um processo. Porque existe uma energia que percorre, que é uma energia verdadeira, transparente. Então, esse campo de energia, quando ele se conecta com o outro, é exatamente essa sensação que a gente tem, um reencontro. Hoje eu fiz também um trabalho online com uma amiga terapeuta de Belo Horizonte. Eu conheci ela agora há 3, 4, 5 meses. E assim, ela me tem como uma irmã e é uma coisa sólida, não é uma empolgação, sabe? Realmente são os laços se reencontrando e se fortalecendo. E foi isso que eu senti com você e acredito que você tenha sentido comigo. Sim, com certeza. A gente já fiz até um trabalho com você que depois você conta também, se você quiser. Ou a gente Sim, a gente fez uma sessão, Mas eu vou falar de você. Aí eu queria que você me contasse como é que você... Eu já li, né, o início da sua carreira. Eu já li, assim... Eu até imprimi algumas coisas que eu queria falar, se você deixasse. Claro. Porque eu fiquei, assim, perplexa. Eu até falei para minha mãe, nossa, tô até, assim, honrada. Então, eu queria que você contasse como foi a sua escolha por essa profissão, o que é, né, a dermatologia integrativa, se você quiser explicar um pouquinho. Né? O Giba, meu amigo, está sempre aqui, produtor de eventos, é um artista incrível. Beijo, Giba, gratidão. Fica à vontade, Flávia, começa aí lá. sua que tem trajetória. História, a gente vai fazendo um resumo e você me ajuda aí. Quando eu era pequena, né, eu começo o livro até contando um pouco, eu sempre fui criada com a minha avó, né? Minha mãe... Já temos coisas em comum também aí. Tá vendo? Você falou que tinha um caminho bem parecido, achei essa sincronia super legal. E eu sempre gostei muito de passava a tarde inteira debaixo do pé das árvores, das plantas, minha brincadeira sempre foi essa, né? Os animais, então essa conexão era muito forte. E minha avó tinha remédio para tudo, né? E era emplastro disso, emplastro daquilo, de flor, de folha, tinha essa parte já de tratamento, de cura. E eu cresci... Eu tinha uma avó que benzia com água e óleo, sua avó fazia isso? Não. Eu tinha uma avó, quer dizer, minha avó paterna. Ela gostava de benzer, mas era com uma cruzinha do crucifixo que ela gostava de rezar o terço, né? Uma católica fervorosa, como a gente brinca. Ela tinha o horário da manhã e o horário da tarde. Legal. Interessante. Aí passou o tempo, brincalhona, e fui decidir fazer medicina bem tarde, porque eu gostava tanto da terra que eu achava que eu ia fazer agronomia. Aí eu tinha uns amigos, umas pessoas muito próximas, assim, Flávia, você tem umas mãos tão boas. Eu já tinha vindo da Feira de Ciências da Homeopatia, que eu adorei, que eu fui estudar o Hahnemann, junto com o meu grupo. Meu primeiro emprego, com 13, 14 anos, foi numa loja muito interessante. Hoje em dia, eu olhando, né, até para poder fazer o capítulo do livro, eu tive que parar para pensar nisso tudo, muitas fichas foram caindo. Então, a loja era metade da loja de produtos esotéricos, eu conhecia as pedras, o pêndulo, a parte de radiestesia, do outra parte era herbário, um veado do ouro, já tinha parte de estética e já tinha parte do fitoterápico, própolis, né? Aquilo tudo para mim era novo. E do outro lado, que é onde eu acabei ficando mais tempo, eu tentava fugir para a parte do tratamento da doença, mas eu sempre não saía da loja da parte da decoração,
eu fazia os arranjos com as plantas desidratadas, a gente fazia árvore natural desidratada. E ok, trabalhei uns 2 anos, depois precisei fazer segundo grau durante o foco nunca foi na doença, né? É interessante, mas eu não focava nisso. Até que eu decidi que eu não ia ser agrônoma, né? Que eu ia fazer, eu adorava aula de geografia, rodízio de solo, aquela coisa toda de cultivo. E aí caiu essa ficha para essa questão mesmo da medicina e eu me achei, mas eu fui me achar mesmo com a parte da dermatologia já no final, no 5º ano, que eu comecei a acompanhar uma professora que eu falei, uau, tem tudo. Tem pequeno procedimento, tem a parte estética, tem a parte das doenças, dos bichinhos que eu já gostava, né, da parte de infectologia, e não era tão invasivo, porque sempre me agrediu muito essa coisa do muito invasivo, do cortar. É preciso muitas vezes ser cirúrgico, não só com as mãos, mas com as palavras também no trabalho nosso, né, de cura. Mas sempre me agrediu. Eu falei, um dia ninguém vai mais precisar ser entubado, ninguém vai precisar mais dessas cirurgias e amputar isso e aquilo. Mas acho que ainda está um pouquinho distante, mas acho que vai chegar. Mas eu já vislumbrava isso e me agredia. Então eu fazia plantão, emergência, CTI. Aí eu falei, vou fazer dermato mesmo. Entrei para dermato, comecei a adorar, curti muito. Só que os diagnósticos são muito bons, assim, né? Porém, o que vamos fazer? Não tem muito tratamento. É isso, é crônico, é remédio sempre, apareceu, trata. E aquilo me incomodava, me dava um desconforto, porque eu aprendi que tinha um monte de tratamento na natureza, com a planta, com chá, com fitoterápico, com tintura, emplastro, bolinhas, tinha... Falei, tem que ter alguma coisa a mais. Aí, nesse meio tempo... Só uma parte que eu vou fazer. Dentro de todos esses tratamentos que você está falando, você experienciou em você, né? Sim, que quando eu cheguei em São Paulo, depois que eu me formei em dermato, que aí eu fui procurar... Na verdade, a gente não procura, geralmente as coisas encontram a gente, né? Eu já vim do Rio com vontade de fazer ortomolecular, cheguei aqui, um representante de laboratório foi me visitar e falou, olha, vai ter um curso. Eu peguei o flyer, já me inscrevi. Falei aqui, e aí começaram a abrir, né? Porque você vai, conhece um, conhece outro, aí tem o poder das vitaminas, e você sempre começa a ter mais ferramentas para poder estar trabalhando. E depois disso também eu acabei engravidando, tive 2 filhos, tive um período de uma depressão, vim fazendo o caminho mesmo, né? Da doença como caminho de cura também comigo, as fases da vida, eu acredito muito nos setênios, estou estudando isso agora que eu resolvi fazer uma formação mais completa da antroposofia, e a gente vem fazendo esse caminho e eu experienciei tudo em mim, vi que comecei a melhorar essa depressão, meus filhos foram praticamente tratados e são até hoje com homeopatia. Fico muito triste quando eu vejo essas matérias falando da homeopatia como um efeito placebo, mas acho que não vou entrar aqui nesse caso hoje, até porque a gente sabe do efeito nos animais e nas plantas, e aí você pergunta como assim efeito placebo? Imagine trabalhar com cores. Então, depois você explica. E aí eu falo assim, não, eu não faço só funilaria e pintura, né? Porque eu falei, dermatologista trabalha com funilaria e pintura, né? Mas eu nunca ouvi esse termo, menina. Você falou que é comum, né? No meio médico, não é médico, é ortopedia, pegam no pé do ortopedista também, que só sabe serrar. Então, faz parte rica da medicina, é sossegado, não dá plantão. E eu falei assim, ok, mas isso também me incomodava, eu também ficava, puxa, né? Mas eu comecei a observar a mim mesma e muitos pacientes, tem uma paciente que ela é muito querida, que ela me chamou muito a atenção de vivência, vários casos para contar, mas esse específico. Ela, a primeira vez que eu a vi, eu posso falar porque ela já nem está aqui mais entre nós, nessa dimensão, e ela gostava que eu citasse olha, você pode se inspirar e pode falar que dá certo. Era uma querida, uma entusiasta do meu trabalho. E ela veio e falou assim, olha, até um cirurgião plástico não me quer mais. E ela chegou aqui muito trêmula, com o olho todo pintado, tudo errado, todo trêmulo. E ela, assim, ela tomava pelo menos uns 6 medicamentos antidepressivos e afins, né, para essa questão mental. Então, ela é difícil o contato com ela mesma. Mas ela não deixava de passar o lápisinho dela no olho, teu brilho. Ela falou assim, não, eu vim porque eu preciso me sentir melhor. Quando eu saio daqui, eu converso com você. Olha. E você vai fazer um botox em mim, vai fazer o que você quiser. E eu sei que eu vou ficar melhor e você vai me ajudar.
E, na medida do possível, do que ela se permitiu, porque muitas vezes eu falo com meus pacientes que a gente precisa de uma mãozinha, né? Eu ajudo aqui, mas assim, tem que passar o produto, tem que tomar o remédio, tem que a mãozinha é a própria mãozinha do paciente, ele que tem que fazer, calçar o próprio sapato e andar. Sim. E no caso dela foi vindo uma transformação, e realmente foi de fora para dentro. Eu comecei a ver que a minha amiga começou a tirar um medicamento, e é claro que os medicamentos, os florais, eu comecei, a gente traz as virtudes, né, os medicamentos com as plantas. Nesse período eu já tinha experienciado bastante em mim, que desde cedo, e comecei a estudar, tive excelentes professores e amigos e mestres nessa linha toda, dessa busca que eu venho fazendo de tantos cursos, de homeopatia, que não tem só um tipo, e eu fui encaixando para cada um, eu fui percebendo, venho aprendendo, é uma curva de aprendizado, que serve para um, que serve para o outro, que é individualizado, a dor de um. Tem alguns pacientes Exatamente. que, pelo contrário, que às vezes o que você faz, 80% das pessoas dá certo, 20%. Eu falei, então você vai para a Patrícia fazer um quadro, vai fazer o trabalho com Vai ela. achar suas cores lá. Vai ver suas cores, tem um outro amigo querido radiestesista também, vai para, você gosta da igreja, a igreja que você gostar, seja um centro espírita, seja o seu padre da sua paróquia, seja a igreja evangélica cristã, não importa, onde você se sentir bem, precisa buscar essa vida interior, meditar, esse contato com você mesmo. E acredito muito nas cores, como diz você. E comecei a observar dessa minha paciente a transformação dela, que foi do lado de fora para dentro, como outras, que daqui a pouco emagreceu, tirou o medicamento, começou a se sentir mais bonita. Daqui a pouco, doutora, minha amiga me convidou, dessa vez eu estou com coragem, porque eu estou me sentindo melhor. Trocou o tipo de cor, a cor da roupa mudou. Ela estava sempre de preto, cinza, Nossa, eu marrom. usei muito preto, Eu Flávia, muito. também adorava. Adivinha quem chegou na nossa live? Não acredito, será que... Ah, querido Gustavo, o que você está fazendo além de sucesso hoje à noite? Nosso Conte para sorriso de nós US$ 1 milhão aí. de dólares. Sorriso luz. Yes, Ah, já yes, está yes, a gente escrevendo, não né? pode Eu falar, quero mas falar boa noite para todo mundo que está entrando, viu? Algumas pessoas eu não conheço, sejam muito bem-vindos. eu É um também quero prazer ter agradecer. todos vocês aqui, viu? Gratidão. Você é muito querida, doutora, Eu muito estou conhecendo querida. Estou muitos amigos, vendo, são pessoas muito queridas para mim. Só está aqui quem é muito querido. sim, Eu sou uma e eu só felizarda. não estou assim trazendo todos os comentários para não ficar te interrompendo, mas o que eu estou conseguindo ler aqui, você é muito querida, viu? Ficou muito feliz. Somos, nós somos. Estão aqui nos prestigiando Somos, todos nós que estamos aqui somos. todos. Você sabe que hoje eu estava pensando, eu vou até te mostrar depois. Eu tenho uma foto, poxa, tem 2012, né? Então, se você olhar minha foto, eu não tenho nenhum procedimento, né? Eu nunca fiz botox, nada. Mas se você olhar a minha foto de 2012 e você olhar hoje, você vai achar que é o contrário, a data, sabe? E ali eu vi, assim, interessante porque a minha pele tinha mais manchas e eu não fiz tratamento, assim, nada tomo mais sol do que antes e hoje ela tá com outra tonalidade, porque ela tem vida, né? A vida tá dentro, né? A vida foi reconquistada por dentro. Então, ela veio, lógico, eu tenho meus cuidados, eu uso algumas coisas naturais, eu gosto muito de óleo de coco, eu uso óleo de coco no cabelo, uso óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de não sei o quê. Então eu tenho. Já usei algum ácido hialurônico, vou falar pra você que não, mas com vitaminas tal, é isso daí, né? Mas não foi isso, né? Tem toda uma alimentação, porque quando você começa a se estruturar dessa forma, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí eu te falo o que é fora e o que é dentro, né? Então, assim, nós somos, né? Então, assim, você não tem como você cuidar da pele se você não cuidar da alimentação, né? Não tem como você cuidar da alimentação se você não cuidar do teu pensar, do teu falar, do teu conhecer, buscar, do teu agir, do teu sentir. Aí você vai... E isso é o caminho de volta, ao meu ver, sabe? É onde a gente começa a se reconectar.
Então, o conhecimento liberta. Até outro dia eu estava na live com o Gustavo, eu não me lembro quem que ele trouxe, e ainda eu coloquei lá. O conhecimento liberta, porque o conhecimento traz a possibilidade de libertação se você se movimentar em relação àquilo, se você experienciar, se você praticar aquele conhecimento. E não precisa ser tudo, porque a gente também não consegue. Mas a constância em algumas coisas que são essenciais na vida da gente, como uma boa alimentação, né? Como uma higienização mental, uma reprogramação mental, como o nosso amigo faz, né? Cada um vai encontrando. Ferramenta é o que não falta, né? Mas você, às vezes, eu entendo muito bem o que você fala. Esse toque externo, ele traz você também para você. Porque você começa, às vezes, por ali. E aí você vai desenrolando toda essa fita, e aí você começa a se aprofundar. Então, ao meu ver, o dentro e o fora está tudo junto e misturado. Você Sim, acha isso sim, também? acho sim. Inclusive, como às vezes eu comento, para ficar uma forma mais didática, só para que as pessoas possam, com a ilustração, ficar mais didática para poder compreender. O paciente, quando chega aqui comigo, muitas vezes, quando vem para essa linha mais alternativa, integrativa, é que ele já tentou muitas outras linhas que não deram certo. Cansou, e aí quer tentar qualquer coisa porque não aguenta mais, ou vai pela dor ou vai pelo amor, né? Vem pelo sofrimento. E eu costumo falar do iceberg, o que tem para fora tem para dentro, e a pele é muito isso. Então, o que tem dentro é reflexo do que você está sentindo, e a nossa pele, ao meu ver, ela, como ela é um órgão de drenagem, esse conhecimento já é milenar, ela ajuda todo o nosso sistema interno a drenar as toxinas do teu estilo de vida, que você acabou de dizer. É claro que tem as toxinas cada vez mais, a gente está com a agressão, o ar, a água, o alimento que você come, cada vez mais corante, conservante. Eu não gosto de comentar muito isso, senão a gente também não vive, fica numa outra neurose. Porque tem coisa que a gente não tem outro como, né? problema. Não tem controle o nosso organismo, nós somos seres muito bem adaptáveis. Então, o nosso organismo ele vai se adaptando, ele só... E a gente vai quando você... compensando, né, doutora? Trabalha com as compensações também, né? O que você não consegue ali de determinada situação, você compensa para um outro lado, né? E, então, do mesmo jeito que ele coloca essas toxinas, a pele coloca essas toxinas para fora, então quando você vê umas lesões de pele, não necessariamente a gente vai lá e quer bloquear aquilo, mas você tem que ajudar o seu organismo a modular, porque tem uma hora também que ele extrapolou, ele não sabe mais quem é soldado, quem é bandido, ele sai atacando todo mundo, fogo, lambe para tudo quanto é lado. Então, às vezes eu preciso ter uma ação mais efetiva, para depois eu ir fortalecendo e ajudando a ele se modular, como a gente chama, sem agredir. E do mesmo jeito que tem essas toxinas do físico, tem as toxinas do emocional, que também drenam para a pele. A origem emocional embriológica a gente já sabe, tem muita comprovação científica. Então, dentro, fora e fora dentro, é só uma questão mais didática, assim como todos os corpos, né? Então, como tem o físico, tem o energético que está interligado, tudo aquilo que você come vai virar micropartículas que vai gerar uma reação química, essa reação química vai gerar uma reação elétrica e vai alimentar teu corpo energético, que a gente não vê, mas não é por isso que não existe, né? Exatamente. E o emocional também tem o seu corpo, que também acaba que de alguma forma vai interferir, a emoção vai gerar toda uma reação química no organismo, através do teu mental, daquilo que você vê, do que você sente, e muitas doenças às vezes começam por aí, tantos estudos que a gente tem, que é quando você está desalinhado com o que você pensa, o que você sente, com o que você está agindo. Mas é um caminho de autoconhecimento, né, essa parte de interiorização, de você se conhecer, e na medida do possível, flores em você, cores em você, não importa o caminho, o que é mais importante, né, que nós duas pregamos, isso é essa questão de trazer a alma, trazer o de dentro para fora. É o que você disse, quando você não estava bem, é como se você estivesse mais acinzentada, até a cor da roupa, né, as rugas que a pessoa traz. Sem vida. Uma paciente disse assim, olha, por favor, me ajuda a tirar essas rugas daqui, eu nunca esqueci. Porque meu filho acha que eu estou sempre, mamãe, por que você está brava? Todo mundo no meu trabalho tem medo de mim, pelo amor de Deus, dá um jeito disso aqui, porque eu não sou uma pessoa Olha brava. só, pensa na complexidade disso. De tanto ela tá tensa, tanta preocupação, tanta responsabilidade, foi fiscalizando e ela ficou com as rugas, né? É comum do tempo, né? Nós estamos expostos, que nem um portão, de vez em quando você precisa passar uns arcão lá. E até outra coisa que você comentou interessante, só para eu não esquecer, eu costumo falar com meus pacientes também, tem cremes de tudo quanto é tipo, tamanho, cor e preço.
né? As marcas estão aí, o marketing. Mas o importante é você trabalhar, dar aquele alimento que a pele precisa. Então, não importa se vai ser o creme mais caro, primeiro você tem que estar de acordo com que tua pele é mais oleosa, é mais ressecada, que fase da tua vida você está, é mais metabólica, né? Então, o que eu preciso? Mais vitaminas, eu sou super a favor dos antioxidantes, quanto mais natural, melhor, né? E porque também a gente sabe que vai acumulando produtos no corpo, assim como excesso de filtro solar. Não gosto de ficar falando muito isso, mas quem me conhece, geralmente eu falo, olha, filtro solar, se for ficar exposto mais 15, 20 minutos, 30 minutos, dependendo... Não uso, não uso. Não vou entrar nesse assunto aqui com você, que isso é muito polêmico. Mas tem um tempo limite que a pele aguenta. E você não vai... O problema é você ficar queimando ela toda hora. Queima, descama, queima, descama. Aí sim você vai acabar gerando fotodano, pode estimular uma lesão de pele que pode virar um câncer de pele no futuro. Mas isso também desencadeia quem pode, não é só quem quer, sabe? Então tem uma série de outros fatores que vão entrar aí, do emocional ao físico, ao genético, à sua ancestralidade, o que você veio trabalhar nessa vida aqui. Então não importa muito creme, desde que você use, porque eu vejo muitas crianças assim, quem sempre se cuidou a vida toda, para quem começou, nunca fez nada e a partir do zero. Como eu gosto de trabalhar num tratamento mais natural, estimulando o próprio colágeno da pessoa, para depois colocar os enfeites, que eu sempre brinquei que um pouco de preenchimento, bioestimulador de colágeno, o botox em si, eu falo assim, primeiro você cuidou da tua casa, foi lá, tirou a irregularidade da parede, limpou, tirou aquela irregularidade, deixou mais plano, escolheu uma cor bonita, pintou, agora a gente vai começar a colocar os enfeites e os quadros. Eu sempre brinquei assim, né? Quando eu tenho tempo, eu gosto de construir na beleza. O nosso colágeno ele é produzido a cada 15, 21 dias. Tem um momento que tem um limite, tem um momento que você está numa fase de vida, dependendo da tua idade, que eu preciso colocar um ingrediente extra. Mas fica de uma forma mais natural, sem a pessoa se descaracterizar ou viver viciada nisso, dependente disso. Torturante, né? Aquele monte de coisa, né? Que às vezes não está nem fazendo efeito, né? Agora, eu tenho um paciente que falou, doutora, o que me faz sair de casa é o fato de eu me maquiar. E eu entendi, porque eu já tive uma fase que eu nunca fui de maquiagem em muitas coisas, mas eu sempre gostei de um lápis no olho, abrir os olhos, o olhar. E isso dá um ânimo, dá um estímulo. Então, é colocar uma cor em você, é colocar uma flor em você, uma bijuteria, uma joia que te faça mais alegre, que traga uma harmonia. Eu também tenho meu pontinho de luz, como eu brinco aqui. Né? Algo que te traga alegria e felicidade, não um prazer imediato, algo supérfluo, né? Só para você viver de aparência. Mas dependência, né? Uma dependência mas daquilo, que, acima de tudo, eleve a sua frequência, porque eu acho que o que a gente trabalha aqui é quando você vê algo belo, bonito, você sente uma bondade, né? Nos atos bonitos, como a professora Luceliana fala, nos atos de bondade, de compaixão, de ajuda. E aí você vai harmonizando cada setor da sua vida e isso vai transparecendo, é de dentro para fora, é de fora para dentro, aí você no seu trabalho, eu aqui no meu, aí eu vejo quem chega. Primeiro é você, eu acredito muito no acolhimento. Muitos pacientes eu fico conversando, mas a senhora não fez? Falar, não, olha, a conversa faz parte. Eu preciso te conhecer um pouco, saber da tua história de vida, saber, eu tenho um olhar diferente, às vezes, se você aceitar, eu vou te passar um remédio com umas florzinhas aqui, explico o porquê, para não parecer que é um charlatanismo, né? E depende muito de cada um, do objetivo, do que precisa. Tem gente que vem aqui para fazer um bocão e fica feliz da vida e vai embora, eu nem gosto tanto, mas ela trabalha com isso, se sente bem, faz ela ficar feliz, então é a alegria, né, que eu acho que é o que importa. Perfeito. Eu quero desejar uma boa noite para a Turquia. A gente tem um acompanhante da live aqui, um seguidor da Turquia, o Endin. Ele já mandou um monte de bandeirinha. É Hoş geldiniz. Seja bem-vindo. Até aprendi a falar para não deixar o Endin. Então, seja bem-vindo, Endin. Gratidão. Gratidão a todo mundo que está entrando. Gratidão todo mundo que tá também. presente. Muito feliz. Doutora, eu estava te ouvindo falar, né, e eu estava pensando aqui, o que a gente pode fazer, né, no dia a dia, né, porque assim, quando eu vejo um médico, um profissional da área de saúde como você, eu fico extremamente feliz.
eu tenho amigos médicos, eu conheci talvez em consultório e se tornaram meus amigos, amigos de anos. Inclusive eu vou trazer um deles aqui para uma live, que é um neurocirurgião, doutor Admilson Delgado, é meu convidado para junho. Se tudo correr bem, os ventos acalmarem, porque ele vive em congresso, Ocupado. é complicado. É complicado. E eu me lembro que eu tinha, eu tenho intolerância à lactose, e eu descobri isso com a doutora, uma nutróloga, a doutora Juliana Geraix, que também vai vir aqui. E na época que eu descobri isso, eu tinha assim, não era recente, mas era pouco conhecido, né? Então, assim, todo mundo, você vai comer o quê? Né? Como assim? Né? Não pode, não pode isso, não pode... Não, não é que não pode, pode, mas aquilo ia a conta-gota virando veneno no meu organismo. Até eu descobrir isso, eu sofri absurdamente com crise de enxaqueca. E quando eu cheguei, né, no consultório dele, muito conceituado aqui na minha cidade, e eu falei, olha, eu quero que o doutor faça tudo, todos os exames, tudo, porque eu preciso achar, eu não vivo mais, eu não conseguia viver mais, né? E ele fez. Ele falou, ó, vamos fazer por partes, até ressonância eu fiz. Quando ele olhava o exame, ele falava assim, não tem nada. Aí um dia eu falei assim, isso faz muitos anos, coisa de 12, 15 anos atrás. Aí eu falei assim, nossa. Aí ele falou, por que você tá bravo? Eu falei, porque eu não achei nada na minha cabeça. Aí ele falou, você queria ter achado? Eu falei, doutor, eu quero achar de onde vem essa dor. Aí ele parou, me olhou, colocou a mão em mim, assim, ele fez assim, essa dor vem da tua alma. Você não tem problema de enxaqueca. Eu fiquei olhando assim para ele, sabe? E ele falou assim para mim, quando você vê uma baleia encalhada lá não sei aonde, você pode fazer alguma coisa por essa baleia? Eu falei, não, doutor, não posso. Ele falou assim, então você não pensa. Você não fica focada nisso. Porque você está somatizando. Aí me trouxe, né, uma visão, mas assim, um médico, eu não sei se é convencional a palavra, eu não quero ser, assim, falar bobagem aqui. Mas e ele me trouxe aquilo, sabe, aquilo mexeu comigo. E aí eu conheci a doutora Juliana, e eu entrei em debate com ela, porque ela falava para mim que eu tinha a rinite que eu tinha, a coriza que eu tinha, era por causa do leite, a intoxicação que o leite me trazia. E eu falava, mas alergia como? Porque na minha cabeça, a alergia era na pele. Né? Eu não entendia o complexo alérgico que causava, depois a inflamação, né? A intoxicação, a inflamação e até a infecção, que virava crônico o processo, né? Eu não entendia aquilo. Então eles foram ficando meus amigos, sabe? Eles são meus amigos hoje. E eu fico extremamente grata de ter encontrado, né, esses profissionais. A minha ginecologista também, a doutora Cláudia, tenho duas amigas, duas doutoras Cláudias ginecologistas. Elas se abriram, assim, de uma forma também, e a doutora Cláudia Corvo, que é a minha ginecologista atual, ela começou a conversar comigo, a gente começou a trocar, eu presenteei ela com um quadro, né? Um dia ela me manda uma foto no quintal da casa dela, se você vê o quintal da casa dela, todinho cheio de árvore, enorme, eu fiquei assim, né, naquele quintal, ela falou assim pra mim, primeira vez que eu tô colocando os pés na terra, e fazendo as minhas orquídeas, que eu nunca fiz isso, Patrícia. Então eu fico assim, sabe, eu vou vendo o processo, é libertador, né, para um profissional que tem, assim, é desafiante, eu sei que é desafiante. Né? O meu acupunturista, ele é clínico geral, mas ele trabalha com a medicina chinesa, e ele fala para mim, nossa, entrar no hospital é desafiante. Porque ele tem toda uma postura diferenciada, né? Então, assim, eu parabenizo você, sabe, por essa presença que você tem no que você faz. Você exerce com maestria. Eu não sou sua paciente, você. Eu ainda não sou. Mas eu já sei que você exerce com maestria isso. E, sobretudo, com muita coragem, né? Então, é muito admirável que muitos e muitos e muitos mais médicos possam se libertar. Se tem essa vontade, né? Se tem esse caminho para percorrer. Se não tem também, tá tudo bem. Mas se tem e não faz, é frustrante, né? A pessoa fica asfixiada, fica tolhida, né?
Então, que a essência possa vir, né, à tona de todos os profissionais, né? E a gente também, como médico, por exemplo, quando começa, sempre frequentei, já há muitos anos que eu venho nessa integrativa, então quando a gente também vai reconhecendo entre nós, pessoas que pensam da mesma maneira e veem o paciente e a doença da mesma forma, as patologias, é muito bom, porque você tem para quem encaminhar, porque eu não sou uma enciclopédia, eu não sei tratar tudo, não sei resolver tudo, como eu te disse, tem pacientes até com intolerâncias que a gente descobre, faz o diagnóstico, tira o alimento e o paciente continua com o problema. Não, felizmente não é a grande minoria, mas tem aquele que ele vai ter que rodar, ele vai ter que ir para o acupunturista, faz parte do processo dele. E a gente também tem que respeitar e também soltar um pouco, não achar que você vai resolver, não tem essa unidade. Mas é até bom a gente poder saber para quem a gente está encaminhando, porque sabe que vai conduzir o paciente da melhor maneira possível para que ele consiga se entender, e se olhar e se enxergar e ver o que ele está precisando naquele momento. Agora, é fato que essas toxinas que você estava comentando, e aí muitas pessoas às vezes não entendem, eu tenho atendido cada vez mais cedo muitas crianças, e as crianças têm esse problema da separação dos pais muito cedo, das mães, que voltam a trabalhar, e a gente sabe que hoje em dia de tanto ler, de PAC e vários outros, né, Chopra, a criança acredita ainda que ela é uma extensão da mãe até um ano e pouquinho. Então, essa crise de separação tem a ver com as questões de pele. Aí começa as rinites, as sinusites, e muitas vezes você descobre uma intolerância com leite, começa a não aceitar as fórmulas do mercado comum. E aí a mãe também começa a não se sentir bem, então fica aquele campo, né, energético da criança exausta, da mãe exausta, e o entorno todo influencia muito nesse desenvolvimento. E quando a gente consegue ter essa visão e equilibrar, eu sou muito grata, felizarda, né, por eu ser intuída em fazer esses cursos todos, de ter a possibilidade de ter essas ferramentas ao meu favor e dos pacientes também que aceitam, que é você poder trabalhar tanto as toxinas dessa questão emocional, para eu ajudar no equilíbrio mais da mãe aceitar, trabalhar, desapegar um pouco da criança e vice-versa. Eu passei isso com a minha filha teve crise de bronquiolite, até eu aprender com a minha professora floral, ela falou assim, é porque você voltou a trabalhar. Até então, realmente, quando eu fui ver a data, ela não tinha nada. E aí começaram os problemas, eu tive que trocar. Só que como eu tenho uma certa intolerância à lactose também, eu sempre soube que não me cai muito bem, e é um tipo de alergia difícil, por quê? Quando você tem uma alergia, que vários tipos de alergia, é a direta, é a primeira. Ela bufa. Ela, na hora, você comeu o camarão, um caso clássico, dá aquele gama de glória, depende do grau. Exatamente. Mas as intolerâncias, elas são inflamatórias, elas vão aos pouquinhos, aquela chama, aquele fogo ali, aquele carvão ali queimando e destruindo, até que você gera uma impermeabilidade intestinal, não absorve mais os micronutrientes, como tudo é uma mucosa só, está tudo interligado, todos os órgãos, né, essa questão começa a produzir muito muco, por isso que às vezes você tem problemas de cisto de ovário, rinite, sinusite, colites e problemas de pele, porque como eu disse no início, a pele drena, ajuda os órgãos internos. Porque para o organismo, por exemplo, tem toxinas que são tão agressivas que se ela for excretada pelo rim que já não está fortalecido, ela vai causar um dano, você pode perder a parte funcional daquele rim. Aqui na live tem pessoas que têm intolerância à lactose. A Célia, uma querida que está aqui. E ela já fez ela teve que fazer até cirurgia de refluxo, inclusive. A gente tratou bastante rosácea, porque está conectado. Então, quando eu já olho a pele hoje em dia, eu estou vendo a pontinha do iceberg, mas eu tenho que olhar por que está aquilo refletindo de dentro para fora. Não só, né? Então tem essa questão do físico, das doenças, então uma rosácea, uma psoríase, uma dermatite atópica nas crianças, porque transpira demais. Por que transpira e só nas áreas de transpiração tem mais dermatite? Porque tem mais produção de sebo, tem mais produção de suor, e é por ali que o corpo está achando uma forma de eliminar e ser menos nocivo para o sistema interno. Então, cabelo, pele e unha, eu primeiro também a sofrer. Por quê? Porque isso para o organismo é supérfluo, eu tenho que manter o sistema, meu coração, meu rim, meu fígado funcionando, né? Os órgãos mais nobres do cérebro. Então, eu tiro da periferia para poder fazer com que o meu sistema continue funcionando. Então, a gente usa até esses indicadores de saúde, a cabelo, a unha,
para ver o que é tal de carência alimentar. Então, geralmente a gente começa por uma Os minerais, desintoxicação, né? descobrindo o que pode estar te intoxicando, quais são as suas intolerâncias, e as intolerâncias emocionais. Qual é o teu entorno que você não está suportando? O que você está fugindo? Qual o trauma que você acabou de se desenvolver, que foi tão forte que você não deu conta? Tinha um paciente que ele, tadinho, 20 e poucos anos, ele chegou aqui com um buraco assim, sem pelo no couro cabeludo, uma alopecia areata, que é em forma diária, uma queda de cabelo em forma diária, a diferença da queda como um todo. Aliás, tem vários tipos de queda de cabelo. Tem gente que fica coçando, né, doutora? Fica É porque provocando, coça né? Depois eu mesmo. queria que você falasse sobre isso. Conheço algumas pessoas que têm esse Tem até problema. quem fica arrancando pelo, é tricotilomania, mas aí já são pessoas que estão num grau mais avançado de ansiedade. Aí eu preciso muitas Fica vezes arrancando aquela casquinha, assim, arranca aí casquinha não. do cabelo, se cutuca, é uma autoagressão. Então você É uma tem que. Eu autoagressão. preciso saber a história de vida dela, quando começou, se ela foi sempre assim, a família, com quem ela vive. Eu vou passar o seu contato Se para está ela. muito intoxicada, com a gente acaba se alimentando, o desequilíbrio dos agentes, a gente mexe muito com a microbiota, essa parte intestinal, você deve ter visto. Então acaba crescendo mais agentes patológicos do que o que a gente já tem da flora da nossa microbiota normal. Com isso, você consegue ficar intoxicado com um monte de parasita. Então, precisa de um detox, né? Então, você detoxifica o corpo, já aproveita para fazer um detox emocional. Mas tem situações, às vezes, que eu preciso de um tratamento clássico. Então, é o que eu falo: uma mordida de aranha, eu não vou tratar com água de homeopatia. Não é a água de homeopatia que eu estou. Muito pelo contrário, ela Com vai água funcionar. solarizada. Eu vou dar o Traumel, que é o medicamento que é a minha paixão, que nem eu fiz com meu filho. Ele foi mordido, eu estava vendo o dedo do menino inchar. Falei, meu Deus, uma necrose, não sei que bicho mordeu. Eu ligo para minha professora, ó, corticoide nele. Eu não tive dúvida. Corticoide, não, mas quem é da integrativa tem um certo, mas antibiótico vai acabar com o intestino, vai acabar, vai suprimir. Falei, não, ele vai salvar Compensa. o membro dele, enquanto isso eu estou dando homeopatia junto. Porque ela não vai fazer tanto Compensa. dano, vai compensar, É, já vai modulando, já vai tratando, um e faz probiótico, um total, e prebiótico. faz todo, depois eu vejo e resolvo. Porque ninguém nunca morreu. Eu tenho crianças que o único jeito, não tem condição de ficar comprando outro tipo de leite, mas ele tem todo um tratamento que o sistema público dá. Então, tem médico que faz isso. Eu, como a visão que eu tenho, não posso criticar o médico que não tem a visão que eu tenho. E que bom que tem esse médico que não tem essa culpa, entre aspas, que não tem esse conhecimento, é ignorante e exerce essa medicina mais convencional, que está salvando aquele menino lá com corticoide ou não, vai ter efeitos colaterais no futuro, mas é a historinha dele. Mas ele vai conseguir entrar na fase adulta, vai sobreviver. Ele está conseguindo sobreviver e é do jeito que dá com a família condiz, porque não dá para tirar tudo, é o que tem para comer, Claro. doutora, né? Então, eu acho que tem lugar para tudo. E É o tem bom paciente senso, que né, vem que doutora? aceita tratamento de vidrinhos, tem outro que não. É, a gente reconhecer o que cabe, né? Onde cabe, né? A finalidade, até quando, né? Até quando utilizar, é o bom senso, né? Não dá para ser radical, não dá para ser extremista, né? Porque Agora, a vida é flexível, né? eu Você acho interessante como oscila. você comentou, né? Eu sou uma e outra depois. Mas quando você tira aquilo, tudo que está te agredindo, que você consegue fazer esse outro caminho mais natural, mais saudável, a pele reflete. E dá um contentamento. Tem pessoas que falam para mim, olha, eu fico numa paz depois de um jejum, eu fico mais disposto, mais alegre, mas ficou 24 horas sem comer. Como assim? E está com mais energia, mais disposto. Então Eu você gosto do intermitente. Eu já fiz 18 horas, não fiz mais que 18 horas. Mas 16 horas é tranquilo para mim. 16 horas Agora, eu estou conseguindo fazer também. Estou no meu processo do jejum. mas eu gosto. Mas aos pouquinhos que eu tenho umas hipoglicemias, então minha glicose eu tenho que equilibrar. Mas aí é defeito de fábrica, aí de vez em quando tem dessas, né? Aumentar o consumo de gordura boa, né? É, Ajuda. Para mim ajudou bastante. É interessante quando você fala, né, comparando o que eu te falei da mudança, agora eu estou aqui pensando, eu fiz muita coisa nesse caminho, assim, né? Então é uma soma mesmo, porque
você complementa, né? Primeiro você vai identificar, né? Então, uma das primeiras terapias que eu fiz foi a constelação familiar. Você deve conhecer, né? Sim, já fiz também, faço de vez em quando necessário. A gente conversou sobre. E depois, assim, foi um divisor de águas, aquilo mexeu muito comigo, porque eu vi o quanto desalinhada eu estava, quanto tudo estava tão fora, né? E eu falei, gente, não tem como isso não tá refletido, né? Tá aí, tá explícito, né? Não tem, é incontestável, não tem como, né? E aí eu fiquei 8 meses com a Cris, que também vai vir aqui na live, a minha terapeuta, e eu fiquei 8 meses tratando com ela, às vezes até 2 vezes na semana. É fácil? Não é, não. Ela me passava algumas músicas, né? Ela falava, só ouve. E aí eu chorava, mas eu chorava. Aí um dia eu fiquei enfesada, liguei pra ela, falei assim, eu tô fazendo terapia pra ficar chorando? Ela fez assim, também. Chora aí. Tá Terça-feira a gente desintoxicando. conversa. Às vezes, durante a desintoxicação, tudo piora para depois melhorar. Nossa, então, assim, é muita coisa que foi trabalhada, sabe? Muita coisa. Então, é gratificante a gente olhar assim e ver que parece que não, mas já percorreu tanto, né? Tem tanto ainda pela Ainda frente, tem tanto ainda para aprender nesse meu caminho também. Eu convencei que eu fui mas a gente todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que já percorreu. E são inúmeras formas de acesso. Uma leitura, uma conversa, uma live que hoje a gente tem aí, né, à disposição, uma busca, uma viagem, um depoimento, né, um compartilhamento. Muita coisa, inúmeras formas da gente acessar. Hoje está mais potente ainda, né? Tudo isso a gente sabe, né? O fluxo muito mais rápido. Você pode prestar atenção, acho que com você também acontece isso e com as pessoas que estão aqui. Antes, hoje a gente tem muito mais clareza. A gente pega as coisas assim, sabe? Mais rápido e digere mais rápido. Antigamente, alguma coisa que acontecia, você ficava meses naquilo. Hoje não, hoje você já sai fora e já vai da linha, como falo, já vai em todas as situações, né? Então a gente está num processo mais acelerado mesmo, né? Num processo mais expansivo. E isso é de dentro para fora também, né? A nível em todos os aspectos, profissional, emocional, mental, físico, espiritual, tudo está bem mais intenso, né? E não tem a ver só, porque às vezes as pessoas falam assim, é a idade, né? Adquiriu experiência. Imagina, não é a idade. Tem tanta gente jovem assim, e tem tanta gente com mais idade que não tá assim, né? Então é de cada um mesmo essa busca, né? E você falando, E né? tem gente que não busca e tá bem. E aí? Tá É a tudo questão bem também. quanto mais consciência, mais responsável você também se torna. E é um processo. O dia chega para todo mundo, acho que não importa a data. Aquelas crises de idade, crises existenciais, acho que fazem parte, né? E hoje, com essa questão da tecnologia, você tem tanto acesso, tanto material, tantas pessoas, né, para compartilhar suas experiências, para ajudar, que não dá mais para ficar escondido tudo. Está vindo o conhecimento todo à tona e que é para o bem-estar, é para que a pessoa comece, né, a reprogramação com o Gustavo, para que a gente comece a focar no que você quer, é o positivo. Então, o paciente chega aqui e fala, olha, eu sei que você está assim hoje, mas tenha paciência, vamos ficar assim. Aí a gente começa a projetar, e o bacana dessa mágica que vai acontecendo é que quando você abre essa janelinha para o e se der certo? E se eu fizer isso realmente já tem essa possibilidade de eu estar melhor? Então, é isso que eu vejo, essa questão da esperança, né? De você se conhecendo, de você ir trabalhando. É o que você falou nesse caminho, quanta coisa você aprendeu, quanta coisa eu aprendi, quanta gente que está aqui também veio. E você sabe, doutora, que falando de esperança, ela vai se transformando em confiança, A que é muito autoestima, potente. amor próprio. Que quando você vai confiando nos teus passos... uma vez eu vi o doutor Lair Ribeiro numa entrevista, e ele estava lançando, eu acho que um livro, e o repórter perguntou para ele como que seria, ele falou assim, sucesso absoluto. Você já viu isso?
Não, acho que esse ainda não. Eu sigo ele, eu já fiz um. E aí o repórter contestou, sabe? O entrevistador lá contestou, tipo assim, não é arrogante da sua parte, né? Nem lançou ainda já dizer isso. Ele falou assim, olha, não, é lógico, coerente. Eu tenho um alvo. Eu acerto 99 setas nesse alvo. Aí você pergunta para mim, a 100ª seta você vai acertar ou você vai errar? Eu vou acertar. E assim é com a gente, né? Você vai confiando no processo, porque você vai vivenciando o processo e aquilo vai te trazendo mais e mais, porque é mais do mesmo. Aí você vai escolher onde você está, né? E para sair de um lugar e estar em outro, primeiro se identifica onde está, né? Depois se determina para onde vai e se tranquiliza na transição, porque nem sempre é fácil esse transitar, né? Esse transitar, a gente oscila, tem hora que parece que não está virando nada, tem hora que você... Mas continua, que você vai chegar, né? Você vai fazer a transição. E as pessoas falam, o salto quântico, a gente salta o tempo todo. O tempo todo você salta. Não precisa esperar um grande salto, né? De repente, eu costumo falar que todo mundo conheceu o fundo do poço. E várias vezes. Foi uma vez só, né? E quanto mais fundo, mais intensa é a possibilidade do salto. Quanto mais fundo você vai, mais força você tem para saltar mais alto, né? Então, o que é a mudança de olhar? Você precisa ficar, você está no fundo do poço, mas você precisa ficar lá? Você está triste, mas você precisa permanecer triste? Morar com a tristeza? Então, quando a gente começa a entender isso, Pablo Marçal fala muito isso, é só a próxima fase. É a próxima fase. Então, você concluindo, né? Concluindo hoje, pode estar pesado, você pode estar quebrando pedra, mas quando a gente entende que esse quebrar pedra vai para a próxima fase, que é onde você quer, aí vem a confiança, que está junto com a esperança, mas a confiança te leva... Falei muito, né, doutora? Não, ótimo, eu estou acompanhando sua linha de raciocínio, porque a gente já vai pensando um monte de outras coisas. Trem que fala, meu Deus! Vai caindo um monte de ficha aqui, né? Que bom. E eu queria que você falasse do seu livro. do livro? Meus parabéns em primeiro lugar, né? Você sabe que nós temos uma futura escritora aqui na live. Eu não sei se eu posso contar de primeira mão, assim. Quer dizer, ela que tem que deixar. Eu vou contar. No final da live eu vou contar. Aliás, eu vou te presentear com uma das escritas. Você vai gostar. Oba! Me conta do seu livro. Então, um pouquinho, assim. O livro para mim foi um presente, né? Não só um presente das minhas amigas que me convidaram, né? De tudo que aconteceu, da sincronia que teve. Tem gente que já leu, já tá falando aí, que foi... Sumiu o nome para mim. Excelente livro. São as meninas lá do futebol. E obrigada, queridas. As meninas, sou fã delas. E aí, com isso, eu precisava muito organizar essa trajetória. Eu tinha feito um retiro espiritual no qual eu precisava encontrar umas respostas para questões pessoais, de trabalho, me definir. Para que eu estou fazendo, faço de tudo um pouco, mas depois eu precisava entrar mais em paz nisso e eu descobri que tudo bem fazer, estudar e ter mais ferramentas. Só que eu não preciso usar todas as ferramentas em todo mundo. E tudo bem trabalhar com funilaria e pintura, esse despertar da beleza. Foi muito interessante porque teve várias situações com a natureza, né? A natureza para mim é muito forte. É algo muito divino, né? Tem muito de Deus, essa questão da harmonia, do belo. A gente imita, né, estudando antroposofia. Eu precisei fazer uma meditação, várias fichinhas foram caindo, mas uma delas, eu precisava pintar um vasinho de flor. E nesse vaso de flor eu sou apaixonada com orquídea. E aí eu tinha que interpretar o que queria simbolizar, o que dizia aquele vaso para mim. E eu comecei a pintar, né, não sou uma grande, não levo muito jeito, mas a gente rabisca, tem uma ideiazinha.
Mas foi tão bacana, porque foi vindo essa questão do reino mineral, aí vão vindo as raízes, e na antroposofia a gente faz muito essa analogia, né, da raiz com a questão do mental, das conexões dos neurotransmissores, depois vai indo para os membros e tudo. E você vai fazendo essa conexão, toda a parte metabólica, o caule, até chegar nas flores, nas folhas, e vai subindo até que algumas abrem, tem a flor. A flor realmente é um refinamento do ser, né? Então, é a parte, é a perfeição, é a parte divina, porque se Deus é perfeição, né, tudo tem a sua perfeição. E a flor, ou nós, para ele, é a mesma, tem o mesmo, são todos filhos do mesmo Criador. E aí, quando eu comecei a perceber essa sutileza das nuances das flores, e me comparando aquilo, e por que não? E a pétala da orquídea, né, ela faz aquelas 5, tem as 5 pétalas, né, então como se fosse o ser humano lá do Davi, né? E, mas ao mesmo tempo ela abre e ela se doa, né? Tem as suas cores, então essa questão de você se doar, da doação, de você reverenciar, né, de agradecer, a gratidão, então você se abre nessa flor, mas ao mesmo tempo ela tem também um receptor, né? Ela tem aquele receptor lindo, como se fosse a alma, né? Que você vê aquele ser espiritual ali, divino, angelical até. Eu, pelo menos, tive essa experiência. E de receber, então, você aprende a dar, a ser agradecido e também a receber. Porque quando esse fluxo também não funciona, a beleza e a estética como caminho de cura, né? Que é o tema da live que ela está me lembrando aqui do capítulo do livro. Então, na hora que eu fui realmente escrever, eu consegui tentar sintetizar, porque eu também tinha poucas páginas e tinha que falar de uma maneira mais resumida, mas foi tão bom, foi tão libertador para mim, tão gratificante, e ver toda essa trajetória com muitos pacientes, desse pequeno ato, às vezes, de fazer um procedimento estético e melhorar a autoestima, o prazer de viver novamente, daí começar a fazer atividade física, mudar a alimentação. Todo um processo, não é fácil o caminho, né? Mas pelo menos você já tem uma abertura, você já consegue visualizar uma luzinha ali no fundo. É o que você falou, você já está lá embaixo, não tem mais para onde eu vou, vamos para a luz, né? E é bom quando tem alguém que puxa você também pela mão e que já fez o caminho, né? Como a história, o mito da caverna do Platão, que eu acho tão lindo quando eu aprendi isso com a professora Lucilena. Foi um dos aprendizados mais lindos assim para mim. Então tem sempre alguém que te estende, tem alguém que já veio primeiro, que já fez aquele caminho. Então a gente tem essa sabedoria de... Essa pessoa que vem, né, quando a gente também tá aberto a isso, né, na verdade ela não vem te motivar, né, ela vem te ativar, é diferente, né, a ativação acontece, né, quando você se permite. Eu tenho pessoas que fazem isso comigo e eu também faço com algumas pessoas, né, e não tem como a gente não ver, né, não é um resultado, mas é uma consequência, né. E tudo parte de uma escolha, né? Parte de uma escolha de quem está lá se propondo a sair, né? Parte de uma escolha de quem já esteve se propondo a servir de ativador daquele que está ali embaixo, né? E essa é a mágica da vida, né? A vida é a cura. Eu demorei muito para entender isso, né? Você falou que quando você era criança, você ficava com a sua avó, né? Eu buscando, né? Não é esoterismo, mas é a mágica da vida, né? O lado que não se vê, que não se toca, né? Mas que se sente. Né? E eu, de pequena, eu também, eu tinha 12 anos, eu já ia para taróloga, ia de tarô. Eu morava numa casa onde eu nasci, que também tinha um quintal grande com jabuticabeira. Lá eu fazia poção mágica, eu gostava da cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, e aí colocava as poçõezinhas ali, fazia comida e misturava tudo. Isso é a essência de cada um, né? Os animais, por exemplo, eu tenho uma ligação extremamente forte, de igual para igual com eles. Mas eu nunca consegui ser veterinária. Que é justamente isso que você falou no começo da live, essa questão, hoje, por exemplo,
eu trabalho com aplicação de energia e vou me especializar em outros aspectos, que eu vou trabalhar a cura animal, ajudando, né, e intensificando esse processo complementar, né? Não sendo uma veterinária, mas complementando um trabalho, um tratamento junto aos animais. Então, a gente não escapa, né, do que a gente realmente traz com a gente, né? E aqui alguém falou grande cuca. E você sabe, Eu colocava eu tinha medo da cuca, prendedor. eu olhava com um olho e tampava o outro, assim, porque eu achava ela muito má. Gente, aquele cabelo, você colocava uma peruca Não. loira. Eu colocava unha de cartolina, recortava assim, as bruxas, né, enrustidas que tem aqui, né? Então é isso, na verdade, é mais simples do que parece. A gente que complica. E eu Né? acredito que cada vez mais, né, você com o seu trabalho, que depois a gente vai ter oportunidade de você falar um pouco mais sobre isso, como eu te disse, tem sempre aquele porcentagem que a gente não consegue enxergar nem fazer, né? Antigamente, na antiguidade, se você falasse de um celular, você falou em bruxa, eu lembrei, né? Se você fala em celular, você ia para fogueira, imagina. Louco, né? Essa quantidade de números de celular, você imagina, falei, o fax tinha coisa mais louca, quântica, que o fax passava um papel que chegava lá do outro lado da Austrália. Eu sempre fiquei impressionadíssima com isso. E hoje eu acredito que cada vez mais a gente vai ter mais entendimento, mais compreensão em relação à ciência com a espiritualidade. Eu acredito ainda, a gente vê tantos casos de cirurgias espirituais, eu sei que ainda é difícil para muitas pessoas perceberem. Fiz 3. Então você mesma tem essa conexão já com outro plano que talvez nem não tenha acessível para todo mundo, mas já é uma. Se alguém veio te puxando, você já vem e vai dando a sequência. Então, muito mais a gente ainda vai aprender. Os florais, Dr. Bach morreu muito frustrado porque não foi reconhecido, né? Porque o Dr. Hahnemann foi perseguido com a homeopatia, e a homeopatia, infelizmente, ainda tem uma parte da humanidade que ainda quer manter um certo controle, ainda está falando mal da homeopatia, porque é importante você manter o paciente doente crônico para sempre, dependente, cada vez mais dando antidepressivos, né? Você falou que não queria ser veterinária, apesar de você trabalhar com os animais, eu sempre tive muita conexão com os animais e com as crianças, mas eu falei, não quero saber de ser pediatra e nem ser veterinário, que eu não dou conta do sofrimento, mas acaba que a gente cuida de animais e cuida de criança. Então, né? Mas eu tive inúmeros projetos também infantil, trabalhando lá. Do que você gosta e eu dentro do que eu consigo ajudar também. Muito. Exatamente, são infinitas possibilidades dentro de uma área de saúde. Por exemplo, você pega uma pessoa que trabalha com coleta, com reciclável, ela está cuidando da saúde, do coletivo. Se ela não fizer aquele trabalho, como é que faz? Imagina uma semana sem lixeiro, gari, recolhendo lixo na rua. A gente já passou não está cuidando da saúde da população, ela está cuidando da saúde da população. Então, né, tudo tem o seu porquê de ser, né, a sua providência ali, né? Então, isso que é maravilhoso. Você falou, só para te dizer que a gente já está 1h10 falando. Jura? Porque, eu estou deixando você tomar conta aí. Hoje eu só estou falando. Dá tchau. Interessante. Que hoje eu tive aquela reunião que eu mostrei para você, né, em Belo Horizonte, e acho que tinha 22 mulheres, e todas elas tiraram um cartão dos meus cartões mensageiros, e o que eu tirei foi uma flor, né, e é aquele cartão que eu te mostrei. Achei tão lindo. A vida nos traz presente em forma de gente. Abra o seu coração e acolha tudo que lhe pertence, pois você é merecedor do melhor. Esse foi o que eu tirei à tarde. E agora, conversando com você, quando você citou as flores, essa última vez que você falou das flores, eu tirei um cartão. E saiu as flores de novo. Elas estão a mensagem é outra. Embora a vida tenha pressa, a alma pede calma. Quando encontramos nosso lugar em nós mesmos, tudo à nossa volta se encaixa em um singelo e natural movimento. Lindo. Que é exatamente o que a gente está
fazendo nesse momento. Eu, você e espero que todo mundo que esteja aí, né? Quando eu falei para você que a gente tem uma futura escritora, na verdade ela já é, né? Ela já está escrevendo. E foi muito interessante você citar os reinos mineral, vegetal, né, animal. A conexão dela é essa, né? E eu faço as ativações que eu te falei da cura xamânica estelar e tá tudo interligado mesmo, né? E ela já está escrevendo, já está desenvolvendo o trabalho dela e é todo voltado para o fogo, para a água, para a chuva, para o vento. É muito bonito. É um trabalho simples, mas é um trabalho que você se toca, sabe? Toca você. Já estou Você com lê vontade de assim, ler o livro, né? você lê assim, vai ter um pré-lançamento antes do livro, e aí eu vou te presentear com esse pré-lançamento. Você vai adorar. Ah, eu Eu acho vou que tem ler. tudo a ver com você também. E sobre o seu livro, eu A gente vai ter lançamento dele presencial também agora na terça-feira, dia 10. Vai ser presencial eu aqui em vou São contar para Paulo. você como, Então, como todos ela que se quiserem manifesta. estão convidados a ir. O lançamento do seu livro? Porque nós somos 30 coautores, né? E o Dr. Zeballos fez o nosso prefácio, Xuxa também tem um capítulo, dentre outros colegas que eu também vou conhecer pessoalmente, mas o livro está incrível, uma sintonia, assim, eu acho que todos precisavam resumir, colocar seu trabalho, compartilhar o que já vem fazendo, acho que eu acabei de arrancar um brinco aqui, compartilhar o que vem fazendo, então foi, eu acho, muito bom para todo mundo. E Que agora, vai ser em São Paulo, doutora? ano passado, por conta do Covid, da pandemia, nós fizemos online. E agora vai ser o presencial aqui em São Ah, Paulo, na Vila entendi. Madalena, terça-feira, dia 10, às 18 horas. Eu vou depois colocar todos os dados lá no Instagram. Tá, Se você estiver coloca por assim. aqui, ou Quem se quiser sabe? vir passear em São Paulo, Quem sabe? Eu coloco meus cafés em dia. oba, Tem uma lista, tem uma muito lista. bom. Mas quando eu for, eu já vou ficar uma semana aí. Quero ver todo mundo. Todo mundo e matar a saudade, Eu conversar com tenho todo várias mundo. amigas bruxas para te conhecer também. Que bom. Uma delas, algumas E a gente. algumas já estão aqui, né? E aproveitando você falar do seu lançamento, do seu livro, né? Te parabenizando. Eu adoro escrever, tenho muita vontade também de escrever um livro. Acredito que eu ainda vou fazer isso. E quem está fazendo esse trabalho é a minha mãe. Ah, eu percebi que ela entrou aqui logo uma das primeiras. Oi, filha, chegou É, lindinho. Minha mãe estava por aqui também. Oi, Ana, uma querida amiga, voltou aqui. então aí a gente já vai trocar aí os nossos livros. E falando no seu, né? Já já a Eu, gente acha. eu marquei aqui algumas coisas que eu queria falar rapidinho. Não sei se o pessoal está cansado aí, né? Mas eu vou. Posso ler um pedacinho? Pode, à vontade, eu estou aqui à sua disposição hoje. Ó, a estética, pelo procedimento estético, é a parte artística, que harmoniza as cores, os traços e as formas, realçando a beleza externa a fim de trazer à tona contentamento interior, a beleza da alma. Da mesma forma como cuidamos da nossa casa e ambiente de trabalho, também podemos cuidar do nosso corpo, que é o templo da nossa alma. Então, do mesmo jeito que pintamos as paredes, trocamos as molduras dos quadros, mantemos o ambiente limpo, cuidado, arejado, perfumado e florido, também devemos usar das técnicas que farão a mesma função de nos cuidar, colorir e embelezar, como se colocássemos flores em nós mesmos e nos transformássemos em belas paisagens. Mesmo nos dias mais nublados e cinza, o sol está lá. E conforme seus raios conseguem ultrapassar as nuvens, as cores da paisagem vão mudando. As flores vão se abrindo e adquirindo um colorido
não visto antes. Devemos acreditar no nosso sol interno e saber que no momento certo tudo irá florescer. Então, reveja suas crenças, troque suas lentes e molduras e use da estética para se embelezar. Eu amei! Parabéns! Ai, obrigada, eu estava muito inspirada e intuída. Foi um Eu processo. li né, outras coisas incríveis, mas esse pedacinho aí eu falei, se ela me permitir, eu vou falar que é uma poesia, né? Tá uma Ficou poesia aí. muito A especial. gente sente, assim, como o que minha mãe está escrevendo e como eu escrevi os meus cartões, a gente sente, não é a veracidade, é a energia da pessoa, né? O propósito que a pessoa desempenhou ali. Então, na verdade, é isso que toca, né? De instância, assim, você tem uma lágrima no olho, ai, que lindo, alguém se emocionou aí. Então, isso é maravilhoso, né? A gente vai vendo, assim, o complemento, um vai complementando o outro, né? Eu fico muito feliz. Muito feliz, doutora. Você é sempre bem-vinda aqui no meu Agradeço, espaço, adorei no que meu você fez essa Instagram. surpresa de ler essa parte do capítulo que finaliza, foi muito especial para mim, é o meu trabalho, eu acho que é um trabalho muito mais com sentir, eu me sinto às vezes uma artesã mesmo, eu já vou vendo como a gente vai tirando os excessos ali, como diz quem diria eu, né, falar uma coisa assim, mas a gente vai tirando os excessos e já vai vendo como vai ficar a É uma pessoa, as artista, flores né? em Uma você. artista. E é muito bom assim esse conteúdo para as pessoas que têm ainda uma visão que a parte dermatológica é só, né, como você falou, né, que até tem aquelas nomenclaturas, né, que o pessoal fala, não é só um reparo, não é só até eu tenho uma amiga, Flávia Rosseller, eu acho que ela não está aqui, mas ela trabalha, ela é diretora da Mary Kay, tem diretora alguma coisa da Mary Kay lá. Ela transforma a vida das pessoas, ajuda as pessoas a se transformarem, se conectarem, se maquiando. Então, eu tô, Elas chegam lá, elas vão se lapidando, ela vai fazendo as reuniões e ali vai trazendo os contextos e é uma terapia, né? sabe E aquilo sim, que eu falei do a dia maquiagem, cinza, né? São os dias cinzas que vão deixando a luz entrar e vai saindo as suas cores. todo mundo que chega lá sai melhor, né? E aí elas começam a se ativar com aquilo, né? E vai levando outras situações, né? Aquilo vai levando para outras situações. É um movimento, né? E é Então, interessante tudo que é é válido. do arquétipo feminino, né? Te cortando aqui, a gente é tagarela. Vejo flores e vejo cores em você. Lindo, lindo, lindo. Lindinha. Obrigada. E eu até me perdi. Ia fazer um comentário com você dessa mudança, dessa melhora Da nas cores, maquiagem, aí você. maquiagem. Não, eu ia comentar Eu com você falei que eu que vou fazer algumas lives, que eu vou trazer algumas pessoas que falam, que trabalham com essa questão de pedras semi-preciosas ou de bijuterias, né? Trabalham com mulheres que estão se recolocando no mercado profissional de novo. Então, tem uma designer que a ideia é trazê-la, não sei se ela ainda ela está muito ocupada. Ela faz um trabalho voluntário lindo com mulheres em presídios. E é interessante o que ela vai vendo que a pessoa vai se transformando, melhorando a autoestima, e ela faz muitos trabalhos com cerâmica em formato de flores, em rosas. Então, eu achei tão ai, lindo que o delícia. processo. Então, é um trabalho, trabalha com o feminino, traz esse amor próprio, é a questão da solidariedade. Então, tem tanta coisa bacana embutida. Então, ainda vale, não vou dar muito spoiler aqui, não, porque eu queria que ela mesma falasse do trabalho dela. E você falando desse trabalho da Americana, Ela é tem uma outra bem-vinda aqui amiga também, maquiadora, viu? quem sabe a gente não faz uma live junto. Uhum. Eu trabalhei por 12 anos com projeto social. Mulheres, vítimas de violência, crianças, moradores de rua, dependente químico. Trabalhei com um nicho grande e todos os meus trabalhos também foram voltados para a arte e sempre tinha uma transformação. O meu sonho era montar uma cooperativa.
Quem sabe, né? Não desista. O meu sonho era montar uma cooperativa, mas na minha trajetória eu acabei ficando sobrecarregada e você tem que ter uma equipe, né? Sozinha é muito difícil. Mas às vezes tem a hora certa, a gente tem que ter uma maturidade, tem que Hoje, sem dúvida, exatamente. Eu faria diferente em alguns aspectos, né? Porque você não precisa vivenciar aquilo que você tá colocando a mãozinha ali, você não precisa viver aquilo, né? É diferente você trabalhar para aquilo ou você viver aquilo. Então, eu vivia aquelas dores, eu mergulhava muito, então também é um outro assunto, né? Mas tudo acontece como tem que ser. Era necessário parar por um tempo, quem sabe retomar. Isso é uma coisa muito nata em mim, eu gosto muito. Estou sempre ensinando o que eu posso, transbordando essa parte artística aí. É, Se eu for aí, eu vou deixar um isso é- pinguinho de tinta em algum e nós lugar. precisamos combinar agora quando vai ser a live que você vai ser convidada agora para vir falar aqui sobre o seu trabalho maravilhoso. Tem os quadros. Daqui a Vamos, pouco vai vamos ser deixar a um hora dos meus prazer. quadros chegarem, das cartas chegarem. Semana que vem eu estou te mandando tudo. Vou E vou postar fazer uma com aqui, o Gustavo. Oi? vou postar aqui quando chegar. Tá. A gente vai combinar, Combinado. vamos alinhar tudo, sim, sem dúvida, vai ser um prazer. Você quer fazer alguma consideração final? Mandar beijo para alguém? Eu quero agradecer a todos que continuaram conosco até agora. A gente fica muito feliz e grato pela oportunidade de falar do próprio trabalho, né? E tem que ter um pouco de coragem, porque às vezes nem todo mundo concorda, de vez em quando, mas a maioria é muito gratificante, porque no dia a dia eu acabo recebendo muitas mensagens que bom, que deu certo, envolvendo pessoas realizadas, tem as minhas noivinhas que vão casando e saem umas princesas daqui, e as crianças vão crescendo, Olha, vão eu também conseguindo trabalho com acompanhar. noivas. Eu adoro. Então eu vi uma pequena que foi agora já vai casar, falei, nossa, a gente vai ficando meio velha, estranho um pouco, né? Mas é bom participar do processo, né? De ver a pessoa crescendo, melhorando, evoluindo e, e poder ajudar nessa transformação, porque várias pessoas foi de dentro para fora mesmo que eu visse a luz interior poder ser, ele Olha que lindo, live transbordar. doce, suave, amorosa e acolhedora. Gratidão. Então, também Eugênia é uma querida. Obrigada, Eugênia. Vocês que são muito amorosos, muito, né? A gente fica muito grata por esse carinho. É tão bom, né? Fora as outras pessoas que vão assistir depois, né? A minha É, irmã é muito... apareceu aqui, também te amo. Ah, Em que público. prazer. Que ótimo. Seja muito bem-vinda também. Eu vou deixar a live gravada, depois eu vou colocar no YouTube, vou mandar o link para você, né? E quando eu for no seu Instagram fazer a live, eu quero ter finalizado os meus projetos. Eu estou lançando alguns produtos cromoterápicos. Um deles são os meus colares. Vamos ter bastante assunto para conversar. O Flores em Você continua. Parte 2, 3. Inclusive, os meus colares, alguém vai receber um. Que... Vou adorar, vou postar aqui. Vamos colocando Então, flores para iluminar a gente mesmo, os outros, servir de incentivo. Flávio, vou pedir para alguém, se possível, fazer um print nosso, porque se eu for apertar aqui, eu vou despencar todo o negócio. Então, eu vou pedir para você fazer uma pose bem bonita e mais bonita do que você já é, e vou pedir para alguém fazer o print e mandar para gente. Quem pode fazer esse print, Acho que por a Renata gentileza? pode ajudar aqui. A Renata tá aí? A Chegou aqui Renata! agora. Renata! Eu acho. Será que fez? Acho que sim. 1, 2, 3. E... Deu certo, Rê? Vamos ver se deu certo. A gente para de novo. Estou. Acho que deu certo. Deu certo. Deixa eu fazer uma nossa aqui, deixa eu tentar. Então vai. Vai.
Pronto, salvei uma aqui, depois eu te mando. Um beijo. Muito obrigada. Muito vai se feliz. falando durante a semana. Sim. Gratidão a todo mundo que aqui esteve, todo mundo que presenciou esse momento. Muito obrigada pela troca, pela presença de vocês. Vamos respirar esse ar, né? Que foi um ar assim cheio de conhecimento, de vivência, de amorosidade, tanto da nossa parte para vocês, quanto da parte de vocês para nós. Muito obrigada gratidão. a todas as nossas amigas, os nossos seguidores aqui. E familiares, né? Que a família ter convocada. Até a nossa próxima live, doutora. Até, querida. Obrigada. Beijo. A gente vai se falando. Beijo. Beijo. Vou esperar você finalizar para você poder gravar. Beijo. Tá, beijo. Beijo, gente. Boa noite.